Oi, turma. Livro novo no pedaço. Curas espirituais à luz da doutrina espírita. Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherci Júnior. Relatos e respostas de casos realizados pelo espírito Dr. Ludwig. Prefácio de Paulo César Frutuoso. Editora Nova Visão. Aqui na apresentação do livro, né, que fica no finalzinho, na capa, ele diz o seguinte: curas espirituais, o que há de verdade nelas? Presentes na história humana há milênios, ora são vistas como milagres, capazes de alçar quem as realiza ao patamar dos santos e beatos, ora são atribuídas a charlatões e embusteiros de toda ordem. Esse é o maior argumento do ceticismo, de considerável parte da ciência para condená-las, sempre pronta a rechaçar tudo que não possa ser provado em seus laboratórios. Curas espirituais à luz da doutrina espírita traz inovadora perspectiva para o tema ao abordar a junção entre medicina e espiritualidade. São apresentados casos de cirurgias espirituais e tratamentos realizados por médicos espirituais, com a colaboração do médium Sérgio Cherci Júnior e equipe da Casa Espírita Companheiros da Luz, em Birigui, São Paulo. Todos sob coordenação do espírito Dr. Ludwig, auxiliados pelos autores Rafael Papa e Maria Fátima Ramos. Conheça casos em que a junção medicina e espiritualidade produziram surpreendentes resultados. Emocione-se com a gravidez julgada impossível, mergulhe nos argumentos pró e contra da ciência, relembre as curas realizadas por Jesus, conheça as pesquisas de Allan Kardec, o pensamento e ações do espírito Dr. Ludwig e sua equipe, as reflexões dos autores sobre o tema. Uma proposta inovadora para o mundo em regeneração, disse alguém ao ler os originais do livro. Descubra por quê. Então, nós vamos ver nesse livro, pelo que dá a entender, situações, né, casos, relatos de pessoas que passaram pelos tratamentos espirituais, pelas cirurgias, que foram sucesso, mas que algumas pessoas também colocam dúvidas. Porque existem charlatões no meio? Sim. Existem casos sérios que foram realizados pela espiritualidade junto à ciência? Sim. Então, o que a gente vai estudar no decorrer desse livrão aqui, ó, ele é grosso pra caramba, ele tem 400 páginas, nós vamos demorar para estudar. Nós vamos estudar aqui passagens de Cristo que foi feito, né, os seus ditos milagres. Para algumas pessoas, elas atribuem a melhora no seu corpo, alguma melhora em torno das suas comorbidades, a santos, né? Fazem promessas, acendem vela, pagam essas promessas de alguma forma. A gente vê que em Aparecida do Norte mesmo, quando chega na época de outubro, dia 12 de outubro, lá enche de gente, né, pagando as suas dívidas com a santa, porque recebeu um milagre. Então, essa fé que nós temos em relação à espiritualidade e a fé somada aos nossos médicos, eles realmente trazem uma cura para nós, trazem uma melhora para nós. E aí, no fundo, tem uma coisinha só, a palavra fé. Porque Jesus mesmo dizia, não é acendendo uma vela, colocando um copo de água, não é santo daqui, santo dali que faz o milagre, não. O que te cura é a tua fé. Então, eu acredito que nós vamos estar vendo como que a gente movimenta essa fé dentro de nós ao ponto da gente poder melhorar uma comorbidade, ou a gente saber lidar melhor com ela, ou até mesmo, quem sabe, curar.
Se for do nosso merecimento, no final da leitura desse livro aqui, nós vamos estar bem melhores, porque quem vai me acompanhar certamente são pessoas como eu, que tem comorbidade ou que tem alguma doença, que não está conseguindo lidar muito bem com ela, né, que pede, que roga a Deus, que saiba lidar melhor, que saiba passar por essas situações de uma forma mais branda, tranquila. E a gente vai buscando nas obras um conforto, né, uma orientação para saber bem passar. Aqui tem o primeiro prefácio, que foi feito por Paulo César Frutuoso, em 16 de abril de 2021. No primeiro estágio da medicina, xamãs e místicos vasculharam penosamente o reino vegetal durante milhares de anos, à procura de ervas que pudessem afugentar os espíritos temidos, por vezes deparando com remédios valiosos que são utilizados até hoje. Alguns de nossos medicamentos comuns tiveram origem durante esse estágio primitivo, porém importante da evolução das civilizações. Mas, para cada erva que por tentativa e erro se mostrava efetiva contra certos males, havia inúmeras outras que não davam qualquer resultado, algumas chegando mesmo a prejudicar os pacientes. O segundo estágio da medicina, já com os procedimentos cirúrgicos em rápida ascensão graças à descoberta da anestesia, começou após a Segunda Guerra Mundial, com a distribuição em massa das vacinas e antibióticos. Graças ao trabalho pioneiro de Alexander Fleming, muitas doenças causadas pelos micro-organismos foram derrotadas, algumas, porém, temporariamente. Os médicos de então viram seu status de profissionais da saúde ser elevado e assim sua respeitabilidade, pois os antibióticos e as vacinas de fato permitiram curar e prevenir doenças para as quais no passado podiam fornecer tratamentos paliativos e em grande parte ineficazes. A época atual registra o ingresso no terceiro estágio da medicina, o da tecnologia médica e da medicina molecular. O mais empolgante e profundo de todos até então. Sofisticados equipamentos proporcionam exames como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a tomografia por emissão de prótons, que diagnosticam quase tudo. A tecnologia avançada permite que microcâmeras de televisão vasculhem por meio de mínimas incisões todo o corpo humano e, com o auxílio de delicados instrumentos, os cirurgiões sejam capazes de realizar atos assombrosos na extração de tumores, coágulos e correção de defeitos orgânicos. Pela primeira vez na história, cada nível de uma enfermidade, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo, está sendo revelado. Com a estratégia de defesa utilizada por cada agente patológico desvendado, os cientistas modernos leem avidamente como um general o mapa genômico de cada inimigo, identificam desse modo os pontos fracos de sua armadura molecular, contra as quais são lançadas então as baterias medicamentosas, também moleculares, com eficácia cada vez maior. Estima-se que a partir de 2020, uma enciclopédia de genes ligados a inúmeras doenças seja também identificada, e assim classes inteiras de anomalias se tornarão curáveis. Algumas correntes científicas depositam tamanha confiança na evolução dos conhecimentos genéticos e biomoleculares que chegam a afirmar que em 2 décadas a utilização, por exemplo, da quimioterapia, da radioterapia e mesmo da cirurgia será ultrapassada pelas novas modalidades de terapias clínicas do câncer. Mas uma nova vertente do conhecimento médico está se descortinando para um futuro não muito distante. As causas extrafísicas das doenças que foram por nós próprios implantadas em vidas passadas no envoltório espiritual denominado perispírito,
ou, de acordo com as pesquisas científicas recentes, campo morfogenético, o modelador do veículo material que necessitamos para a interação com o universo que habitamos como espíritos encarnados. Até onde entendo, a tecnologia médica cada vez mais sensível e já utilizando a antimatéria no escrutínio dos organismos humanos e animais, se aproxima da detecção definitiva do componente espiritual, pré-existente ao nascimento e sobrevivente à morte. Tal contexto é profundamente abordado nessa obra, onde os autores, assessorados por seus mentores médicos espirituais, apontam para esse ciclo de profundas revelações, num riquíssimo compêndio de informações a despertar das consciências científicas, finalmente para a compreensão da medicina espiritual. Vai se aproximando o momento em que os conceitos de milagre, sobrenatural e paranormalidade perderão a influência nas correntes religiosas e científicas, porque tudo obedece às leis físicas, químicas e biológicas naturais e universais, muitas ainda incompreendidas pela humanidade terrena, habitante de um planeta de provas e expiações. Mas a subida da Terra para o nível de orbe de regeneração facilitará enormemente o entendimento das energias sublimes físicas e extrafísicas presentes em todo o ser vivo, que foram utilizadas pelo médico dos médicos durante a sua peregrinação pelo planeta por ele governado. Seria impossível a cura de leprosos sem o conhecimento da existência do bacilo de Hansen, causador da hanseníase. Ninguém poderia curar cegos sem a compreensão nítida da arquitetura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas estudadas pela biologia, assim como seria impossível fazer com que aleijados recuperassem quase instantaneamente seus movimentos sem o domínio científico dos sistemas ósseo, muscular e nervoso. Mas, lá vem ele, fica fazendo gracinha. Muscular de um ser humano. Se há 2000 anos nada disso era conhecido, onde teria Jesus adquirido todo o conhecimento necessário para realizar os prodígios descritos pelos evangelistas? Evidentemente, em civilizações extra-evoluídas existentes em nosso universo e em outros paralelos a este, designados pelas religiões como planos espirituais astrais ou celestiais. Temos, sim, um envoltório energético interligando o espírito ao corpo, no qual se acham alocadas células extrafísicas. Para cada célula material existe um congênere perispiritual, que, assim como está demonstrado nessa obra, pode ser cuidada por médicos espirituais e certamente serão tratadas pela medicina do futuro. Essa, exercida por médicos possuidores de uma conformação genética própria para o exercício, sob a forma controlada e elevada das diversas facetas mediúnicas, a serem desenvolvidas em sua plenitude por profundos estudiosos do assunto nas escolas médicas do porvir. Congratulo-me com todos aqueles que colaboraram com a execução desse magnífico livro, que certamente fará parte da coletânea a ser lida e frequentemente consultada por aqueles que trazem como missão cuidar da saúde humana, legado extremamente importante para o cumprimento das missões que todos trazemos em nossa bagagem kármica, sem esquecer que, apesar dos sofrimentos inerentes à inferioridade de nossos espíritos, somos todos imortais. Paulo César Frutuoso, em 16 de abril de 2021. Então, faz pouco tempo que saiu essa obra aqui, hein, gente? Paulo César, ele fala o seguinte, que nós tivemos aí 3 estágios da medicina. O primeiro, ele está ligado às curas por ervas, né, utilizando a natureza. É o primeiro estágio da medicina. Então, não se tinha exames, não se fazia, não levava para o hospital. O primeiro estágio, então, eram curas através da natureza. Eu vou anotando aqui para não esquecer. Depois, o segundo estágio foi quando começou a desenvolver a ciência após a Segunda Guerra Mundial, onde foram inventados
as vacinas, os antibióticos e aí também já alguns exames, porque a Segunda Guerra Mundial ela foi péssima em relação à violência que era cometida na época. Mas, em contrapartida, a tecnologia deu um avanço na Segunda Guerra Mundial, até por questão dos armamentos, e com eles também foi descoberta uma série de equipamentos que ajudavam a fazer exames. Então, com isso, veio as vacinas e veio os antibióticos, que é o segundo estágio da nossa evolução, né, em termos de curas, em termos de tratamentos aqui na Terra, né? Primeiro, então, natureza. Primeiro o homem se tratava com o que ele tinha na natureza. Depois ele passou a se tratar através de antibióticos e vacinas. E agora, o terceiro estágio, através de exames mais sofisticados, através de tomografia, ressonância computadorizada. A tecnologia avançada, então, hoje permite microcâmeras dentro do corpo do ser humano para vasculhar tudo, célula por célula, átomo por átomo, e ver o que é que está dando errado naquele átomo. Menor molécula, né? Antigamente era menor, agora tem um outro nome que está dentro do átomo, que é a menor molécula, nano, se eu não me engano, né? Então, nós temos aí a possibilidade de equipamentos que enxergam o microscópio mesmo dentro de nós, para ver o que está falhando. O meu médico fez um exame de sangue em mim, depois de 3 anos e meio, né, foi detectado poliomielite. São glóbulos bons matando glóbulos bons. Eles deveriam servir de soldadinhos, me protegendo dos glóbulos ruins, né? E eles não reconhecem quais são bons e quais não. Eles estão meio zureta, meus glóbulos, né? E aí eles acabam atacando os bons. Então é como se o meu corpo estivesse me matando, ele brigando contra mim mesmo. Mas nós sabemos que isso ocorre através de exames minuciosos. No caso hoje, um simples exame de sangue detectou essa doença que eu tenho, que chama poliomielite. É uma degeneração muscular. Então, os glóbulos lá no meu músculo estão guerreando entre si. Ele, através do exame simples de sangue, mas que é minucioso, e descobriu que eu tô com esses guerreirinhos lá brigando entre si, conseguiu um remédio que não vai curar, não vai resolver totalmente, mas vai abrandar essa briga. Vai retardar a briga dos glóbulos de forma que eu possa ter uma vida mais longa. Quem tinha poliomielite, antes da descoberta dessa medicação, tudo, vive no máximo 5 anos. Eu já estou com 8 anos e meio. Então, o médico, através de exames minuciosos, que não é tão sofisticado assim, um simples exame de sangue, consegue detectar que tipos de problema de saúde eu tenho e consegue atuar em cima dela, me dando uma vida maior, uma possível vida maior, não é? A gente sabe que só a ciência não é o suficiente, então existe aí ciência e o lado espiritual. Eu tô com sono, gente, eu tenho que dar a mão à palmatória. Essa noite o Mike dormiu dentro de casa e eu fiquei, acorda e dorme, né? Com medo do cachorro fazer xixi dentro de casa. Eu e meus casos. Mas vamos lá, vamos para coisa mais séria aqui. É que eu fui abrir a boca e peço desculpa. Então, o que acontece? Tem o lado da ciência. Hoje, o terceiro estágio é minucioso os exames, sim. Mas tem o lado espiritual, que é o que intui a ciência física que nós temos. E que nós não podemos deixar de lado. Afinal de contas, como é que Jesus conseguia curar cegos? Como é que ele conseguia curar leprosos? Se na época não tinha exame minucioso. É porque existia um conhecimento espiritual. Ele, por ser um espírito elevado, ele trouxe conhecimentos dessa elevação moral, dessa elevação espiritual que ele já possuía para curar aqueles que estavam doentes na carne. Então, é possível, através da ciência da matéria, unida à ciência espiritual, ao conhecimento espiritual, trazer curas
que geralmente as doenças estão alojadas não é nem só no corpo, mas sim no perispírito. Alguns tratamentos que são feitos no perispírito diminuem as agressões que ele está cometendo com o corpo. O perispírito acaba sendo uma lixeirinha, não deveria. Deveria ser um porta-joia. Deveria guardar lá só coisa boa, mas a gente tem mania de guardar coisas ruins, sentimentos ruins. Raiva, rancor, ódio, a falta do perdão, né, as frustrações. E a gente vai depositando isso no perispírito. Chega uma hora que ele está tão sobrecarregado que ele adoece. Quando o perispírito adoece, ele expurga isso para nosso corpo físico. E o corpo físico vai reagir através das doenças e comorbidades. Então, não é que nós podemos curar totalmente, porque vai do nosso merecimento também. Mas se no campo espiritual for procurado, analisado o que está acontecendo com o perispírito daquela pessoa, pode ser que reverta aquela situação e ela se cure. Para algumas pessoas, isso está ligado ao lado religioso e até meio fanático, né? Ai, foi o santo lá e eu tenho que pagar promessa para o santo, eu tenho que acender vela, eu tenho que ir de joelho de tal lugar a tal lugar, né? Tem que pagar minha dívida com o santo, porque foi um milagre. Então, para algumas pessoas, ela vê situações de cura ou de melhora do lado da sua saúde como se fosse um processo de milagre. E o milagre, que é algo assim espontâneo, do nada, extrafísico, paranormal, não existe isso. Tudo tem uma explicação, mas para ter a explicação, nós precisamos estudar. Aí nós vamos entender qual foi o processo que ocorreu. Para a melhora espiritual, certamente era necessário para que houvesse também a melhora da carne. Então, o livro, até aqui, deu para compreender, né, que nós vamos estudar as curas, os tratamentos, as melhoras espirituais, mas não por milagres, e sim porque existe a ciência na matéria e existe também esses tratamentos espirituais que Jesus trouxe para nós. Ele foi o precursor. Ele trouxe para nós essa esperança de que mesmo a gente fazendo umas besteiras com o nosso corpo, sobrecarregando o nosso perispírito, ainda assim pode haver um retrocesso aí, uma parada, uma freada, né, no mal que nós mesmos causamos para o nosso corpo, para o nosso perispírito, através dos nossos pensamentos, ações, sentimentos que plantamos e deixamos crescer dentro de nós. Então, nesse primeiro prefácio do Paulo César Frutuoso, a gente fica com essas ideias aí, né? Primeiro, segundo, terceiro estágio da ciência, né? Primeiro ligado à natureza, segundo ligado depois da Segunda Guerra Mundial, através das vacinas e antibióticos, o terceiro através dos equipamentos, da sofisticação aí dos equipamentos, né? Tipo tomografia, tipo ressonância. E aí a gente vai entendendo que a ciência está se desenvolvendo, porém ela não é suficiente para tratar e curar. Porque, na verdade, Jesus não tinha nada disso, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro estágio, e curava, porque ele tinha uma sabedoria espiritual. Então, nós vamos buscando isso aqui durante o livro, e creio que nós vamos chegar lá. O livro é grosso pra caramba, me assustou, 400 páginas, eu que sou preguiçosa, né? Tem algumas partes assim que eu dei uma folheada, que eu achei que é meio difícil, e se for meio difícil, eu faço só a leitura, não vou ousar querer fazer a interpretação, já vou sendo clara com vocês, né? Aquilo que eu entendo, eu falo. Se eu ler e não entender, eu falo, gente, desculpa. Peguem o vídeo, escutem a leitura e tirem suas próprias conclusões. Porque para a ciência eu sou péssima. Então, eu peguei o livro, ele foi indicado por um amigo querido lá no meu Facebook, é um rapaz do Sul, e ele falou, lê que você vai gostar, né? Você está procurando entender mais a respeito de comorbidade, de doenças e de curas, então eu creio que esse livro vai ser bom para você. Aí eu estou indo por indicação, mas eu não conheço, quero conhecer, só não sei até onde o tic-teco aqui vai me ajudar. Espero em Deus que em tudo,
né? Que a gente possa ir aprendendo junto. É só isso que eu espero, né? Que assim como me faça bem, espero que faça para vocês também. Eu espero que faça bem para mim, de verdade. Quero entender esse processo, as coisas erradas que eu fiz, se há tempo de corrigir, se eu tenho como corrigir. É uma luzinha no fim do túnel, quem sabe, né? Eu tô condenada pela poliomielite a qualquer momento. Ficar entrevada numa cama, numa cadeira de roda, morrer, porque é uma degeneração e não tem cura. E quem sabe eu descubro aqui uma forma de conter, de segurar um pouco mais isso, de melhorar, de corrigir. E se eu estou buscando isso, se eu desejo isso para mim, eu desejo isso para você que me ouve também. Só peço já desculpa antecipadamente na hora que eu ler e não entender. Porque tem parte aqui que eu vi que é ciência e eu me pelo de medo de falar bobagem, de não entender direito e falar bobagem. Então, quando eu ver que eu não consigo entender, eu só vou fazer a leitura e deixo para vocês fazerem o entendimento da maneira melhor que vocês encontrarem aí, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus nos ajude aí a seguir essa obra aqui e aprender com ela e nos melhorar.